Olá, 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 galera tributária! Estamos aqui vivendo um frio danado, muito frio, muito frio, muito frio. Onde vocês estão? Me digam onde vocês estão. Pati Oliveira, Andréia, quem mais tá aí? Dani Killian, Larissa, Márcia Palhuca, minha amiga, minha aluna Márcia, Débora, Bruno Soares. Galera, muito boa noite, que legal vocês estarem aqui. Eu tô aqui agasalhadinho, eu moro em Atibaia. Atibaia é um lugar que é frio à noite. À noite aqui o frio castiga, viu? À noite de manhã para levantar, então vocês não fazem ideia do exercício que é acordar de manhã. Márcia, tudo bom? São João da Boa Vista, conheço. Márcia, você assistiu a aula da calculadora da reforma tributária? Eu vou já falar para vocês todos aqui, né? Para quem... A Renata Lima. Fala, Renata. Para vocês todos aí, lá no meu canal do YouTube, eu coloquei uma aula sobre a calculadora tributária. Muito interessante saber que existe essa calculadora tributária. Alguém de vocês aqui já viu essa calculadora? Já mexeu na calculadora? É uma ferramenta bem interessante para nós. Deixa eu entrar no meu canal aqui, que eu não vi se a minha colaboradora já colocou lá no YouTube para vocês a calculadora da reforma. Deixa eu vir aqui no meu canal. Alguém já viu? Ainda não, a Márcia vai ver amanhã. Carlos de Andradina, meu amigo. Carlos, tá passando um filme do Quarteto Fantástico, Carlos. Você já foi ver? Eu não tive chance ainda. Eu vi que tá passando aqui em Atibaia, mas não fui ver ainda o Quarteto Fantástico. Quero ver se eu consigo, hein? Quero ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui, início. Vou colocar aqui meus vídeos. Só para confirmar para vocês se já está no canal o vídeo da calculadora. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Canal. Seu canal. Aqui ele não vai para o meu canal. Peraí, turma, vamos ver aqui. Seus vídeos. Acho que ela está preparando ainda o vídeo da calculadora. Deve estar preparando ainda. Não estou vendo aqui no canal, mas enfim. Vai aparecer lá o vídeo da calculadora da reforma tributária, tá? A calculadora da reforma tributária é uma ferramenta de grande utilidade para nós que atuamos na área tributária, para a gente poder conferir alguns cálculos de IBS e CBS no documento fiscal. Então, ela serve para a gente conferir alguns cálculos. Aí eu aproveitei essa questão da calculadora para levar alguns alertas do que é preciso, do que você precisa ter cuidado para usar essa calculadora do governo. Tá legal? Então acompanha aí no meu canal que daqui a pouco você vai ver essa aula sobre a calculadora eletrônica. E aí eu disponibilizei para os meus alunos lá do curso da reforma. Vamos lá, nosso foco aqui hoje é falar com os escritórios de contabilidade sobre a preparação MAC Painéis. Sérgio Câmara, tive aí na MAC há pouquíssimo tempo. Tudo bom, Sérgio? Que bom que você está aqui, hein? Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Então, meu foco aqui hoje é falar com os escritórios de contabilidade sobre cuidados em relação à preparação para a reforma tributária. Então, o que eu fiz, né? Eu fiz ali uma lista de 7 P's que representam as providências que precisam ser adotadas pelo escritório, tá? Então, eu vou falar desses 7 P's, mas estou à disposição para vocês, escritórios de contabilidade, me fazerem perguntas sobre preparação para IBS e CBS.
Hoje o foco não é... Olha o Ailton aí, fala Ailton Soares, beleza Ailton? Hoje o nosso foco não é discutir a legislação em si, mas a legislação ela aparece como um componente que faz parte da conversa, mas o foco não seria discutir a legislação, mas sim os preparativos para a reforma tributária. Diego, fala Diego, Diego. Fugiu do curso, Diego? Cadê você no final do curso? Te procurei lá, não te vi mais. Vamos lá então, escritórios de contabilidade, 7Ps. Eu tô com a lista aqui, ó, tô com o meu material aqui do lado, que eu deixei preparadinho para ir me amparando enquanto eu vou conversando com vocês. E eu quero falar então quais são os 7Ps, quais são as providências para os escritórios de contabilidade nesse assunto da reforma tributária. Vamos lá então? Primeiro P, preparar seu time fiscal. Segundo, primeiro, né? Preparar seu time fiscal. O segundo, planejar um grupo de estudo aí no escritório. Terceiro, pesquisar a carteira de clientes. Quarto P, palavra clara com os clientes. Depois, quinto P, padronização de processos internos, tanto do escritório como do cliente. O sexto P, palestra para informar os clientes. E o sétimo P, parcerias que possam ajudar você no escritório nesse tema reforma tributária. Legal? Então são 7Ps, e eu vou falar desses 7Ps para vocês. Primeiro, ó Renan, meu aluno e agora meu parceiro Renan. Boa noite, Renan. Seja bem-vindo aqui. Beleza, Renan? Renan é meu aluno que virou professor, virou consultor. Muito bom. O que eu quero perguntar primeiro para vocês? Como é que estão os preparativos de reforma tributária no escritório de vocês? E se você for de uma empresa, me fala também como que está na sua empresa. Como é que vocês já estão fazendo em relação à reforma? Quais os preparativos? Já estão preparando aí alguma coisa? Maria Murta, ansiosa para o dia 16/9, reforma tributária. 16/9, Maria, deixa eu ver aqui, que eu vou em tantos lugares. Ah, sim, 16/9 Atibaia novamente, né? 16/9. Hoje eu dei um treinamento aqui em Atibaia, pessoal. Um treinamento bem bacana, sala super cheia. Galera tributária hoje compareceu em peso aqui em Atibaia. Tínhamos 80 pessoas na sala, no auditório da Associação Comercial, e passamos o dia lá estudando reforma tributária. Foi muito bom, muito bacana, e gostoso perceber o interesse, o engajamento das pessoas nesse assunto da reforma tributária. E dia 19, mês que vem, tem de novo. Mas me contem, a Márcia respondeu aqui, ó, meus clientes estão refazendo cadastros. Bacana, bacana. Me contem mais aí vocês, como é que estão os preparativos de vocês para a reforma? O que vocês já estão fazendo em relação à reforma tributária? Lembra, gente, isso aqui é para a gente fazer um bate-papo, tá? Não é aula, não é uma aula que o professor vai dar hoje. Hoje é o consultor que veio bater papo com vocês para entender como é que estão aí como é que estão conduzindo a preparação e os procedimentos para a reforma tributária. Deixa eu ver se alguém mais respondeu aqui. A Márcia respondeu. O Rogério, do Malerba. Fala, Rogério! Seja bem-vindo, Rogério. Tive semana passada lá, dando treinamento no Malerba. Vamos lá, meus clientes. Não, no Malerba não. Tive em Jarinu, mas não foi no Malerba, foi em outro escritório. No Malerba eu ainda vou, mês que vem lá, vamos fazer uma palestrona lá, né, Rogério? Vamos lá. Então, vou falar do o primeiro P, prepare seu time fiscal. Então, escritórios. Quando o assunto é reforma tributária, a primeira coisa que a gente pensa é assim, eu tenho que preparar o cliente, né? Eu preciso orientar o cliente. Mas o que eu tenho dito, né? Que antes mesmo de nós falarmos para o cliente, de nós prepararmos o cliente, de nós
orientarmos o cliente. Primeiramente, nós do escritório é que precisamos nos preparar. Nos preparar através de treinamento, através de pesquisa, através de busca de informação para entender a reforma tributária. Ou seja, primeiro, você que está no escritório precisa dominar muito bem esse assunto da reforma. Primeiro você. Primeiro a sua equipe fiscal, para depois a gente falar com o cliente. E acredite, né? A reforma tributária é um assunto complexo. Não é através de lives, não é através de podcast, não é através de conversas rápidas que a gente vai resolver, vai entender, vai operar a reforma tributária. Você precisa realmente se aprofundar nos estudos da reforma tributária. Então, o primeiro P dos nossos 7 P's é prepare o seu time. Prepare o seu time. Se alguém puder aí, vou pedir, né? Se alguém tiver condição, alguém estiver em casa e está no computador e puder ir escrevendo os 7 P's, acho que é legal, tá? Acho que é bacana para vocês terem aí alguma anotação depois. Eu estou seguindo um material aqui que eu posso até mandar depois para vocês, né? Vocês podem pedir aí no direct, que a minha colaboradora Isabela manda para vocês. Então eu tô seguindo aqui um material que eu preparei, um PowerPoint que eu preparei com os 7 P's, e aí vocês podem pedir para ela no direct e ela manda para vocês, tá bom? Mas por hora eu tô com esse material, então vou pedir para quem puder ir escrevendo os 7 P's, tá? Então, primeiro P, preparar seu time fiscal. Quem puder anota aí, e aí depois eu vou falando os outros e vocês vão complementando. Então, primeiro P, 1, preparar seu time fiscal. E quando eu digo preparar o time fiscal, né? Nessa preparação a gente acaba envolvendo os outros colaboradores também. Do fiscal, da legalização, do financeiro, diretoria. Todo mundo está envolvido, ok? Mas a gente faz um primeiro momento informando todo mundo. Mas depois quem vai seguir nos estudos, quem vai continuar a preparação é o time fiscal. Então, primeiro P, preparar time fiscal. Deixa eu ver aqui, meus clientes estão refazendo o cadastro. A Márcia também estão conciliando os sistemas. Renatinha Oliveira. Renatinha é minha parente, tá? Que eu sou Antônio Sérgio de Oliveira, Renatinha. Eu estou analisando cada cliente para verificar o melhor caminho para 2026. Ó, o que a Renatinha falou aqui é um dos P's que eu vou falar já, que é o terceiro P. Acho que é o terceiro. É o terceiro ou quarto P. Legal, Renatinha. Analisando cada cliente. Deixa eu ver aqui mais. A Karina me diz o seguinte. Fiz uma enquete para os clientes para saber o grau de interesse sobre a reforma tributária. Infelizmente, 30% não tem interesse. A minha preocupação é só avalanche de dúvidas de quem não se preocupou. Olha só, Karina, eu diria que você está com um número aí muito bacana. Porque eu estou lendo o seu número, estou entendendo que 70% tem interesse. Eu vou te dizer, é muito. Por quê? Porque normalmente o cliente de escritório, nesse momento aqui que a gente está, vocês vão ver que vai chegar um momento, esse ano e o ano que vem, que os clientes vão buscar desesperado informações sobre isso. Mas não é agora. Então, nós que estamos lendo sobre o assunto, assistindo
assistindo podcast, assistindo entrevista, participando aqui de lives como essa, né? Assim como eu gero conteúdo sobre reforma, eu consumo muito conteúdo sobre reforma. Então, a gente que está ligado no assunto, a gente sabe da importância. Muitos empresários não sabem da importância. Então eu diria para a Karina e para todos vocês, né? O fato de ter uma parte dos clientes que não está interessado, não te entristeça com isso. É natural que o seu cliente não esteja interessado. Ele não sabe. A maioria deles... Espera aí, deixa eu só mandar aqui um convite aqui. A maioria dos clientes, eles não sabem que existe esse assunto. Eles não têm ideia de que tem que haver ali uma participação deles nesse assunto. Então, para muitos clientes, ele imagina assim, bom, está mudando alguma coisa nos impostos, daqui a pouco o meu contador, daqui a pouco as meninas lá do departamento fiscal, elas vão me avisar o que mudou e segue a vida. Eles não fazem ideia da importância e da influência que esse assunto vai ter no negócio deles. Eles não têm noção, não têm noção. Amanhã eu vou na cidade de Pedreira. Já ouviram falar da cidade de Pedreira? Capital da porcelana. É porcelana e plástico, né? Hoje tem algumas indústrias de plástico lá em Pedreira, mas tem muita porcelana. Então, mulherada, de um modo geral, gosta de ir lá em Pedreira para comprar porcelana, prato, enfeite, xícara, essas coisas, louças em geral. Eu vou lá na cidade de Pedreira, Karina, para fazer uma palestra para empresários, para clientes de escritório lá em Pedreira. Então, quando um escritório contrata uma palestra, às vezes o escritório vem até mim, quero contratar a sua palestra. Vou consultar quantos clientes estão interessados em vir. Eu falo, não faça isso. Não é para consultar quem está interessado. É para o escritório criar de alguma forma educada, amistosa, mas é para o escritório criar uma convocação para o cliente. O escritório tem que convocar o cliente para uma palestra, para uma reunião, para um evento interno. Não adianta pesquisar com o cliente se ele quer. Vou ver se o cliente quer vir na palestra de reforma tributária. Ele não quer. Ele não quer. Ele quer que você resolva e entregue o negócio mastigado para ele. E ele não sabe. Então isso não é para a gente ficar nervoso nem triste. É para saber, peraí, eu é que preciso conduzir de uma forma a trazer o meu cliente para ele entender a importância do assunto. Tá? Então é isso aí, Karina. Que bom que você fez a pesquisa, que bom que 70% está interessado. Esses 30% aí você vai trabalhar com carinho para mostrar para eles que é importante, que pode afetar o negócio deles. O Renan está se preparando como? Muita leitura, conversas e cálculos, analisando caso a caso. Isso aí, Renan, temos que analisar caso a caso. Ti Francoso, será que é Ti de Tiago? Pois me fala, tá? Ti Francoso. Professor, sobre a redução de 30%, como aconselha verificar contrato social, sócios, conselho, atividades, etc., para poder ter a redução? Ô Ti, me fala se você tá perguntando em relação ao escritório, em relação a um dentista, em relação a um advogado, em relação a algum cliente seu. Se é em relação a cliente seu que você está perguntando, ou se é em relação, que outro dia uma aluna me perguntou assim, quando eu receber uma nota com redução de 30%, a aluna me perguntou, como é que eu vou conferir se aquele fornecedor que está me prestando serviço, que tem redução de 30% na alíquota, como é que eu que estou adquirindo o serviço vou conferir se aquele fornecedor cumpriu os requisitos para ter a redução? Então vocês devem saber que alguns produtos e alguns serviços na reforma tributária, eles são beneficiados, né? Eles têm benefícios, alguns têm redução
a zero. Redução de alíquota a zero, não paga nada. Outros têm redução de 60% na alíquota. E alguns serviços têm redução de 30% na alíquota. Quem tem redução de 30% na alíquota, é importantíssimo vocês olharem lá, são os serviços de profissão regulamentada. Advogado, contador, dentista, engenheiro, provavelmente. Tem lá uma lista dos serviços de profissão regulamentada que tem redução de 30% na alíquota. Aí vem os parágrafos, os incisos, os pormenores. Os pormenores. E aí, para que se atinja a possibilidade de usar a redução, tem que atender os requisitos que estão lá. E é isso aqui que o Ti Francoso está perguntando, né? Sobre a redução, como verificar. Então lá eles vão pedir para a pessoa tem que fazer parte da sociedade, a pessoa tem que exercer aquela atividade para a qual a redução está sendo concedida, a pessoa tem que ter aí uma série de requisitos, não pode estar em outra sociedade, tem lá os requisitos. E o Ti está perguntando como ele vai conferir. Então eu estou perguntando se é o dele que ele está pensando ou se é de serviço que ele contratou. Vamos lá, isso, Tiago, Ti de Tiago. Cincosa, fala Cincosa, minha amiga Rose. Não sei agora, tá? Alazarim está dizendo muitas lojas bacanas, está falando de pedreira. Espera aí que eu estou vendo aqui os comentários de vocês. Tiago falou, aos clientes do escritório, mesmo dentistas, advogados, o que devemos nos atentar para poder reduzir? Ti, olha só, e aconselhar a alteração, porque se tiver sócio que não tem conselho, não pode, ou atividade diversa. Então, o que você vai fazer, Tiago? Pega lá o artigo tem lá vários incisos, é verificar sobre aqueles incisos se cada cliente atende. E aí não tem jeito, né? Como é que você vai fazer? Você vai ter que perguntar, você vai ter que ir até lá. Primeiro, né? Quem está na sociedade? Quem está na sociedade está realmente executando o serviço que está recebendo benefício? A sociedade pode estar exercendo algum outro tipo de profissão, algum outro tipo de atividade que não seja aquela, né? Um escritório de contabilidade que tem sociedade com um escritório de arquitetura. Aí já vai ter restrição lá. O sócio não pode participar de outra sociedade. Eu não lembro de cabeça os requisitos, tá? Tá lá no artigo aqui, ó. Aqui, ó. Vocês já imprimiram a lei complementar de vocês? Já imprimiram? Lei complementar 214 de 2025, a minha, ó. Encadernada, para eu estudar, para eu levar aonde eu for, tá bom? Então, Tiago, é olhar aqui o artigo, os requisitos e perguntar para cada cliente. E aí o Tiago está falando, e aconselhar a alteração, porque se tiver sócio que não tem conselho, não pode, ou atividade diversa. Aí precisa pensar o seguinte, né, Tiago? Se é um escritório que tem uma determinada atividade, né, um escritório de contabilidade, vamos pensar, um escritório de contabilidade. Aí ele tem lá os sócios, ok? Ele tem vários sócios. Dentre os sócios, tem um sócio, estou dando um exemplo só para vocês entenderem um pouquinho isso que o Tiago está colocando. Aí dentre os sócios tem um sócio que não é contador, que ele é advogado. Tô chutando aqui, ele é advogado. Mas faz parte da sociedade, porque o escritório desenvolve vários trabalhos, enfim. Ou eu tenho lá um escritório de engenharia e tenho uma pessoa que está na sociedade que ela não é engenheira, ela é de marketing. Eu fiz sociedade com uma pessoa de marketing para o meu escritório de engenharia para me ajudar. Meu sócio é do marketing.
Aí, nos requisitos lá, está dizendo, não pode ter na sociedade alguém que não seja daquela profissão. Aí, Tiago, você vai aconselhar uma alteração, mas uma alteração como? Eu vou pedir para a pessoa sair da sociedade? Tem coisa que a gente precisa avaliar. Será que vale a pena ou não? Aí, o que acontece se eu não tirar aquela pessoa da sociedade? Ué, eu vou pagar a alíquota cheia. Ao invés de pagar com 30%, eu vou pagar a alíquota cheia. Mas algumas coisas não cabe alteração, tá? Não cabe alteração. Às vezes o custo da alteração é muito maior do que o benefício que a empresa vai ter com aquela redução de 30%. Então, pegando no exemplo que você mencionou aqui, Tiago, né? Aconselhar alteração, porque se tiver um sócio, não pode fazer parte, não pode ter o benefício. E aí vai fazer o que com o sócio? Aonde eu vou colocar esse sócio? Tá? Então, toma cuidado com os pedidos de alteração. Tem coisa que talvez não vou alterar e tudo bem, vou pagar, tudo bem não, mas vou pagar a alíquota que as outras empresas vão pagar. Agora, se é algo que você percebe que dá para alterar, aí altera, tá? Avalie aí com calma. Mas o jeito de conferir é olhando e perguntando e indo lá em loco, conversando com cada cliente. A Lazia está dizendo, professor, uma pergunta. Um dentista que tem uma empresa e também faz parte de uma outra sociedade, o que tem? A Lazia, você não fez a pergunta. Uma pergunta. Um dentista que tem uma empresa e também faz parte de outra sociedade e... Qual a pergunta, Lazia? Se ele vai poder ter o benefício? Acredito que não. Tem que dar uma olhada lá no artigo, mas pelo que eu estou lembrando do artigo, não. Milton Medeiros, Adriana Alazarim é Adriana. Oi, Adriana, seja bem-vinda. Do jeito que você colocou aqui, acho que ele não vai poder não, tá? Depois você confirma lá no artigo. Milton Medeiros, meu amigo Milton do Sindiconte, muito bem-vindo, que bacana. Ele perde a redução de 30%. É isso que pode acontecer, provavelmente, tá? O Ti colocou aqui, professor, tem uns aqui que tem outra atividade que não querem alterar, treinamento, por exemplo, aí entendo que para 2026 não poderia aplicar. Mesmo porque em teste a redução até alterar. Então, vai alterar como? Se a empresa tem essas atividades, qual é a ideia de alterar, Tiago? A empresa tem atividade de treinamento. A empresa vende livro. Se a empresa tem treinamento, vende livro, o que você vai alterar para alcançar o benefício? A empresa vai deixar de vender livro? A empresa vai tirar a atividade de treinamento? Então tomem cuidado, tá, pessoal? Tomem cuidado para não querer mexer em alguma situação para tentar ajudar o cliente e depois o cliente ser fiscalizado e ser pego. Ele vai emitir nota. Ele vai emitir nota do que ele faz. O fisco tem como checar depois. Quem está contratando o serviço ou quem está comprando o livro vai lançar isso em algum lugar, tá? Então, cuidado com essa proatividade que nós temos de deixa eu ver o que eu faço aqui para ajudar o cliente. Tem o benefício, aí existem os requisitos, o cliente não atende o requisito e a gente quer dar um jeito de encaixar alguma mudança ali para o cliente ter o requisito. Sejam tranquilos no sentido de que, a empresa desse jeito aqui não tem benefício, então não tem benefício, vai pagar o imposto cheio. Às vezes nós do escritório, nós contadores, nós consultores, eu sou também, às vezes a gente quer ajudar de alguma forma o cliente, e às vezes a gente quer ajudar dando uma voltinha, fazendo um caminhozinho mais torto, dando uma maquiada aqui numa coisa. Não façam isso, não façam isso. Se ele tem as atividades e ele exerce aquelas atividades, vai alterar para onde? Vai alterar para quê? Para que vai dizer que ele faz o quê? Se ele faz aquilo. Então tem coisa que você viu, não se encaixa na redução, não se encaixa na redução. Não se encaixa. Tá, Tiago? Cuidado.
Todos vocês. A Márcia está colocando aqui, artigo 127 da lei complementar, depois a Adriana dá uma olhada lá nos requisitos, isso que a gente está conversando aqui, artigo 127. Denise entrou. Essa redução vale para empresas do Simples Nacional também? Não. O Simples Nacional que recolhe por dentro não tem nenhum dos benefícios que estão lá na legislação. Já basta que o Simples, dentro do Simples, recolhe muito pouco, né, gente? Recolhe muito pouco, comparando com as outras empresas. Então, os benefícios, redução de 60%, redução de 30%, isenção, não se aplicam ao Simples Nacional, a não ser que o Simples vá recolher por fora. Se o Simples for recolher por fora, aí ele vai ter o benefício, porque ele vai ter o mesmo tipo de tributação que as outras empresas. Tá bom? De nada, Adriana. A Laís Watanabe, Laís aqui de Atibaia, minha aluna também da formação em reforma tributária. Bem-vinda, Laís. Vamos lá, estamos na primeira dica. Ainda não vi ninguém escrever a primeira dica que eu pedi. Alguém escreve aí, por favor. Primeiro P, não é dica. É o primeiro P. Primeiro P é prepare seu time fiscal. Nós viemos aqui hoje para quê? Para discutir os 7 P's para os escritórios de contabilidade. Então, acabei de falar o primeiro P. Entrou um monte de pergunta aí, mas o primeiro P é prepare seu time fiscal. Segundo P, vou mudar aqui no meu material. Planejar um grupo de estudo. Planejar um grupo de estudo. Renatinha está me perguntando. Em 2026 as empresas Simples Nacional já poderão optar por recolher por dentro ou por fora? Ou somente quando os percentuais estiverem em 100%? 2026 não, tá? 2026, Renatinha, nem a empresa do Simples e nem as outras empresas não vão recolher, tá? Quer dizer, algumas talvez tenham que recolher, porque a legislação diz assim: quem cumprir a obrigação acessória em 2026 não vai precisar recolher, vai só indicar na nota fiscal os tributos. Mas o Simples Nacional, Renatinha, está dispensado do recolhimento, tá? Então o Simples Nacional em 2026 não precisa. Lá em 2027, aí sim você pode optar em recolher por fora. Então lembra, vocês aí, todos vocês dos escritórios, em setembro de 2026, vocês têm que fazer a opção caso a empresa do Simples escolha recolher por fora o IBS-CBS. Em 2027, no primeiro semestre de 2027. Então, a opção de recolher por fora em 2027, Renatinha, deve ser feita em setembro de 2026. Márcia falou, já escrevi. Márcia, eu não achei aqui. Deixa eu olhar as mensagens anteriores aqui. Mas tá bom, se a Márcia escreveu, aí vocês vão acompanhando, porque agora eu vou falar o segundo P. Já falei, né? Planejar um grupo de estudo e um horário de estudos no escritório. De vocês que estão aqui, qual escritório tem um grupo de estudo e um horário de estudo? Ô Márcia, deixa eu ver, você falou que escreveu, eu tô querendo dizer para escrever aqui nos comentários aqui da live, tá? Para ficar escrito aqui, eu vou falar o P1, o P2, o P3, o P4, para a gente ir deixando escrito aqui. Quem de vocês, qual escritório aí que tem horário de estudo? Tem algum escritório que tem horário de estudo? Já faz alguns anos que eu recomendo para os escritórios criarem um horário de estudo. Precisa ter um horário de estudo, pessoal. Um horário de estudo é todo dia de manhã, antes de começar a trabalhar, todo dia na volta do almoço, todo dia 15 minutos antes de ir embora. Não precisa ser 1h30 de estudo. Não precisa. Mas que seja meia hora, que seja 20 minutos,
Se puder 1 hora, maravilhoso, mas conhecendo os escritórios, como eu sei que estão numa escassez de mão de obra, 1 hora é pensar muito, né? É querer muito. Mas criem um horário de estudo para estudar a Lei Complementar 214 e também para estudar as outras coisas, né? Estudar ICMS, estudar SPED fiscal. ICMS não acabou ainda, tá? SPED fiscal não acabou ainda, então eu preciso continuar fazendo bonitinho. Então, criar um horário de estudo é o segundo P. Pensem em implantar aí esse segundo P no seu escritório. O terceiro P qual é? Pesquisa e análise da carteira de clientes. Por quê? Porque a reforma tributária é muito ampla e eu preciso entender com quais clientes eu preciso falar. Quem serão os primeiros clientes que eu vou chamar para conversar? Quais clientes eu posso deixar para depois? Quais clientes serão mais afetados? Então, por exemplo, olha aqui. Esse ano, 2025, a gente já começa a fazer testes. Eu já tenho que fazer testes esse ano. Professor, mas não é 2026 que vai começar? 2026 é quando as empresas e os prestadores de serviço já estarão obrigados a colocar na nota fiscal a informação de IBS e CBS. Lá 2026 já é obrigatório. E se não colocar? Se não colocar, a nota vai ser rejeitada. Então, a possibilidade de fazer teste no ambiente de produção é agora em outubro, já começa em outubro. E esse mês aqui que nós estamos, eu já posso fazer teste no ambiente de homologação. Me preparar no ambiente de homologação para, em outubro, começar a testar no ambiente de produção para, em janeiro, emitir a nota com essa informação oficialmente. É agora. Então, aqui nesse P, pesquise a carteira de cliente, é pesquisar sim. Quem é que vai começar primeiro? Qual é a preocupação maior na emissão de nota? Com qual tipo de cliente eu vou me preocupar, em primeiro lugar, com a necessidade de emissão de nota fiscal, ainda em 2025, com essas informações? Eu vou me preocupar com lucro real e presumido, né, gente? Simples Nacional está fora do teste. Então, a urgência de emissão de nota para o Simples é menor. É menor. O Simples vai começar a emitir nota com IBS e CBS para valer em 2027. Agora não. Então agora eu tenho que correr com quem? Com real e presumido. É com eles que eu vou falar primeiro, que eu vou explicar. E aí nós já vamos para o quarto P. Márcia, conseguiu escrever aí o terceiro P? Pesquisa e análise de clientes? Pesquisa e análise da carteira de clientes. Pode procurar. Agora aqui a Adriana também escreveu o P2, planejar um grupo de estudo e horário de estudo. Ô Márcia, eu vou procurar depois, fica tranquila, tá? Eu escrevi nos comentários, professor, legal. Quem puder vai escrevendo aí, tá? Para a gente ter todos os P's aí quando chegar no final. Ó, agora apareceu de novo o seu, Márcia, agora tá aqui, ó. Preparar o time fiscal e 2, planejar grupo de estudo. Isso aí, ótimo, obrigado. Terceiro, pesquisa e análise da carteira de clientes. Ótimo, Márcia, muito obrigado pela sua ajuda. Adriana também, obrigado pela ajuda. Vamos para o quarto P. Palavra clara com o cliente. O que é esse P? Palavra clara com o cliente. Eu preciso falar desse assunto de uma maneira que seja fácil do cliente entender. Que ele entenda a responsabilidade, que ele entenda a seriedade do assunto, mas que eu possa falar de maneira clara.
Então, eu nunca vou dizer para o cliente que a reforma tributária agora adota o princípio da não cumulatividade plena. Eu nunca vou dizer para o cliente, olha, cliente, agora nós temos a não cumulatividade ampla. Não. O que é não cumulatividade plena? O cara não sabe. O que ele sabe? Ele sabe que, você vai poder se creditar de tudo. Material de consumo, material de limpeza, serviço de segurança, serviço de marketing. Tudo vai te dar direito a crédito, meu. E aí, mas você tem que me mandar nota. Você tem que pedir nota para a galera e tem que me mandar nota. Então, quanto mais nota você me mandar, mais crédito você vai ter. Menos imposto você vai pagar. É assim. É assim que a gente fala para o cliente. Não fala não cumulatividade plena. Não fala que, cliente, olha, você vai ter o crédito, mas você só vai poder aproveitar o crédito quando houver a extinção do débito. Porque é assim que está escrito lá na legislação. O que é que permite meu direito ao crédito? É a extinção do débito. Extinção do débito. Mas eu vou falar isso para ele? Eu vou falar extinção do débito para ele? O cara não sabe. Eu vou falar assim, olha, você vai aproveitar crédito de tudo, você precisa me mandar nota, mas esse crédito só vai ser aproveitado quando esse imposto tiver sido pago. Pago pelo fornecedor, pago pelo split payment. E aí também, né? Não vamos chegar no cliente e falar assim, olha, agora vai ter split payment. Vai falar, nem sei o que é isso, nem fiz inglês. Não vou falar para o cliente que ele vai ter split payment. Eu vou falar que quando o comprador pagar a nota fiscal no banco, pagar o boleto da nota no banco, o banco vai fazer a retenção do imposto. É isso que ele entende. Mas, Sérgio, a legislação não fala retenção. Não fala mesmo. A legislação fala split payment. Mas para falar para o cliente, eu não preciso ser técnico. Não estou falando com um advogado. Não estou falando com um tributarista. Estou falando com um empresário. Muitas das vezes um pequeno empresário. Então eu falo na língua dele. Cara, se o imposto não for pago, você não pode aproveitar o crédito, tem que esperar. Mas na hora que você pagar o boleto, aí você já pode aproveitar o crédito. Então, o quarto P é isso. Palavra clara com o cliente. Não vai falar a linguagem nossa fiscal, que nós somos loucos. A gente é maluco. As coisas que a gente vê aqui, quem estuda isso aqui é maluco. Eu e vocês. Então não precisa ser erudito com o cliente, tá? Com o cliente seja claro. Então, quarto P, palavra clara com o cliente. Quinto P. Quinto P. Aguinha. Quinto P. Padronização de processos internos. Minhas queridas que estão me ajudando a escrever, escrevam aí, quinto P. Padronização de processos internos. Entre parênteses. Do cliente e do escritório. O que é padronização de processos internos? É sugerir mudanças, organização do cliente para atender essas novas regras. Por exemplo, cadastro. Cadastro vai precisar ser atualizado. Minha amiga Márcia Paluca aqui de São João da Boa Vista, minha aluna, minha amiga, minha aluna, ela disse que lá os procedimentos que os clientes dela estão adotando é revendo os cadastros, refazendo os cadastros. Esse é um ponto importantíssimo, né? O cliente precisa ter uma rotina de atualização de cadastro, de manter o cadastro atualizado. E vocês, no escritório de contabilidade, também precisam criar uma rotina, criar processos, criar regras para que o cadastro de vocês também esteja atualizado.
E vocês vão ter que pensar como vão fazer isso, tá? Como vão fazer. Por quê? Por que cadastro do cliente, cadastro no escritório? Porque muitas vezes, vou dar um exemplo do SPED fiscal. No SPED fiscal, a gente precisa ter um código de produto, não é? Quando o produto entra na empresa, eu preciso dar entrada no meu SPED fiscal com o código interno da empresa, não com o código de produto que veio no XML. Quem já fez minhas aulas de SPED fiscal está cansado de me ouvir falar disso. Então eu vou dar entrada no produto, eu tenho que dar entrada no produto com o código interno da empresa. Aí o cliente tem um sistema lá na empresa dele, ele vai dar entrada lá no sistema dele, ele tem que adotar esse procedimento. Ele tem que treinar os funcionários lá, ele tem que ter um processo interno dos funcionários dele para dar entrada com o código interno da empresa e não com o código que veio do fornecedor. Legal? O cliente não vai ter que fazer isso lá? Vai. E no escritório, quando você está lançando a nota do cliente, o que acontece? O que eu vejo? Não estou supondo, não. Não estou dizendo que eu ouvi falar. Eu vejo isso todos os dias quando eu estou nos escritórios de contabilidade. O que o escritório faz? Importa o XML. Importa o XML e o XML, aquele produto entra com o código de produto do fornecedor e não o código do cliente lá. Aí o cliente no cadastro, no sistema dele, fica com um código e você no escritório fica com outro código, porque não houve uma parametrização. Então quando eu oriento, cria processos lá no cliente, então o cliente vai ter que atualizar o cadastro, vai ter que ver os produtos que têm benefício, vai ter que vai ter que alimentar os novos CSTs, vai ter que alimentar Seclestrib. Você sabe o que é Seclestrib? Você sabe o que é Seclestrib? Você que está aqui me ouvindo? Esse nome é claro para você ou você não está nem entendendo o que eu estou falando? Me fala aí. Seclestrib. Tem alguém que não tem ideia do que é isso que eu estou falando? Tem alguém que acha que é produto de limpeza? Seclestrib. Tem alguém que nunca viu? Me fala aí. Então, lá no cliente precisa alimentar, ele tem que alimentar isso no sistema dele. Mas e vocês no sistema de vocês no escritório? No Contimatic, no Folhamatic, no ProSoft, no Grandata, no SCI, no Folhamatic. Você está fazendo essas parametrizações, está alimentando? Então, quando a gente pensa no cadastro da reforma, que eu tenho que refazer CST, eu tenho que colocar Seclestrib, o cliente tem que fazer lá no sistema dele, mas vocês no sistema de vocês também. Tá? Então, padronizar processos é isso. É isso. É verificar todas as providências que precisam ser tomadas e algumas providências que o cliente adota lá, você tem que adotar no teu sistema. Deixa eu ver se tem comentário aqui que eu tenho que falar com vocês, que isso aqui é um bate-papo, né? A Adriana falou, eu me preocupo com as indústrias lucro presumido. Por que, Adriana? As indústrias de lucro presumido. E as de lucro real, não? Me fala por quê. A Márcia está aí, escrevi novamente. Obrigado, Márcia. Márcia escreveu já aqui 4, palavra clara com o cliente. Isso, acreditar de tudo, mostrar os pontos positivos com nota fiscal, a Márcia colocou. Janaína entrou, Janaína de Marília, minha aluna também, só que a Janaína é minha aluna de mentoria, não é de reforma tributária, mas ela é da minha mentoria. Vamos lá, deixa eu ver. A dica o P5, padronização de processos internos, a Adriana escreveu, muito obrigado. Carlos, da Sabe Contábil, que cadastro, professor? Produtos? Carlos, cadastro de produtos, cadastro de clientes
Cadastro de fornecedores. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Quem participou dos meus cursos já viu a importância de manter atualizado o cadastro dos clientes também, Carlos. De produto, sem dúvida. Maior cuidado, mas agora eu tenho que olhar também para o cadastro de clientes. Por que cadastro de cliente, professor? Por que eu, na área fiscal, vou me preocupar com cadastro de clientes? Porque agora a tributação da reforma tributária é no destino. É no destino. E aí, a alíquota que vai estar na minha nota fiscal é de acordo com o endereço do cliente que eu vou colocar na nota. Então, se eu errar o endereço do cliente, se eu colocar o endereço errado, a tributação vai ficar errada. Ah, professor, mas depois eu conserto. Pode ser, porém, você sabe também que a reforma trouxe uma nova forma de captura do imposto. Uma nova forma de pagamento do imposto. Que nova forma é essa? É o split payment. Eu posso falar split payment para você, tá? Você entende o que é. E se você não entender, eu tenho certeza que você vai procurar e daqui a pouco você já vai saber. O cliente que talvez não saiba. Mas a principal forma de pagamento do imposto é o split payment. E o split payment, ele acontece em cima da nota fiscal. A hora que o comprador vai no banco pagar, já tem o split. Se o endereço está errado, o governo já vai pegar o dinheiro em cima de um imposto errado. É claro que vão haver mecanismos para consertar, né? Claro que vai. Só que pode dar muito mais trabalho, que o dinheiro já está na mão do governo. Já está na mão do governo. Então, cadastro de fornecedores e clientes é super importante. Cadastro de fornecedor, por quê, Sérgio? De cliente eu entendi. Cadastro de cliente, se o endereço não estiver certo, eu vou pagar imposto errado. E fornecedor? Fornecedor é para eu saber a característica dos meus fornecedores. Para eu saber, eu tenho um fornecedor que é do regime regular, vai me dar um crédito cheio de 26,5. Ah, mas eu tenho aqui vários fornecedores que são do Simples, então o crédito que eu vou ter com esses fornecedores do Simples aqui será muito menor do que de uma empresa do regime regular. Então deixa eu fazer minhas contas para ver se isso não vai impactar muito no imposto que eu tenho que pagar. Deixa eu fazer minhas contas aqui para ver se eu não preciso começar a buscar outro tipo de fornecedor. Outro tipo de fornecedor que me dê um crédito cheio. Ou eu tenho muito cliente do Simples aqui que vai me dar um crédito pequenininho. Vou chamá-los para negociar, vou conversar. Cliente do Simples, você pode recolher por fora, por favor? Ah, não posso porque não dá. Tá bom, vamos negociar o preço? Você pode melhorar o seu preço para eu poder continuar comprando de você? Então, cadastro é isso, é ter em mãos todos os detalhes dos seus clientes. O tempo está passando. Deixa eu pegar meu relógio aqui. Ó que horas são. 10 para as 9 já. Começando. 10 nada, 5 para as 9. E eu vou parar às 9. Sexto P, tá aqui, ó. Palestra para informar clientes. Sexto P, palestra para informar clientes. Carlos, depois me diga se eu respondi sua dúvida. Deixa eu ver o que Rogério, Luiz, Eduardo escreveu. Eu peço para anotar nas notas. O que você pede, Luiz Eduardo? O código de produto, é isso? Será que você está me dizendo? Será que é o código de produto? Fernanda Araújo. A Márcia, eu sei, graças ao curso. Renata Lima Fiscal, domínio, isso aí. Isis, eu sei, graças ao curso hoje. Isis, você estava no curso de hoje? Que legal, aqui em Atibaia? Bacana. A Adriana, também lucro real. É que não temos lucro real no escritório. Ah, entendi. Então, é com essas empresas do presumido que você vai correr para falar primeiro com eles, que eles é que já vão começar a destacar IBS e CBS agora em outubro, né? Não é 2026, é agora em outubro.
Karina falou, melhor dos mundos, clientes ir junto ao seu RP, ter um módulo de SPED fiscal para ajudar com Depara, de códigos internos. Temos carteira de supermercado, meu Deus do céu, que sufoco vai ser atualizar cadastro de supermercado. Aí, Karina, vocês precisam ter empresas, parceiros, pessoas para indicar para os clientes para atualizar o cadastro desse supermercado. Eu espero que você não vá fazer isso no escritório, né? Que você não se aventure a atualizar cadastro desse supermercado no escritório. Não pega nisso, hein? Batata quente. Mas também não deixa o cliente sozinho. Fala, você que tem que cuidar. Não. Busca no mercado quem faz isso e indica para o cliente. Tá bom? Márcia, cadastro de clientes é importantíssimo. IBS é no destino. Isso mesmo, Márcia. Vamos lá para o P7? P6, então, é palestra. Vocês vão chamar o cliente para uma palestra para orientá-lo sobre o que é a reforma, como é que a reforma impacta no negócio dele. Esse é um dos trabalhos que eu faço. Além de dar treinamento, eu faço palestra para clientes de escritório. Vamos lá no P7? O que é o P7? Parceria com especialistas confiáveis para te ajudar. Então, parceria com especialistas confiáveis. Especialistas confiáveis. Por quê? Porque nesse trabalho, eu acabei de falar para a Karina, né? Você precisa ter alguém que faz atualização de cadastro para indicar para o teu cliente. Você precisa ter alguém que treina a sua equipe sobre legislação da reforma tributária do SPED. Aí estou eu aqui, ó, parceria. Treinamento é comigo, cadastro não. Cadastro eu não tenho tempo de atualizar cadastro, mas treinamento, consultoria é comigo. E outros parceiros que você pode buscar para ajudar você ou dentro do escritório ou ajudar o seu cliente. Então, parcerias é muito importante. Não queira você no escritório resolver todos os problemas sozinho. Busque parceiros. Tudo bem? Deixa eu ver. Ótima orientação da Karina. A Márcia falou. Gente, tá me dando... Selma! Minha amiga Selma. Selma, você entrou agora. Não acredito que você entrou agora, Selma. Selma e a Dianinha também entrou agora. Já tá acabando, mas vai ficar gravada, tá? Se eu não apertar nenhum botão errado aqui, essa live vai ficar gravada no meu canal. Aí vocês podem assistir depois. A Adriana escreveu o P7, né? O P7 dos escritórios, parceria com especialistas profissionais. Beleza, muito obrigado. Esses foram os 7 Ps. Esses 7 Ps depois vai estar publicado lá nas minhas redes sociais. Vocês vão ver bastante esses 7 Ps, porque eu vou começar a falar muito deles, que são caminhos, são dicas, são orientações para os escritórios de contabilidade se prepararem. E não só escritório, né? Você que está aqui e é de uma empresa e está assistindo essa live, todas as dicas que eu dei aqui para o escritório, pessoal, todas, servem para você que está numa empresa também. Você que está na empresa também serve. Tá bom? Vocês que estão aqui estão no meu Instagram, né? Professor Antônio Sérgio. Vou dizer para vocês que eu quero sugerir, para quem tem interesse de fazer uma formação de especialização em reforma tributária, uma formação de 1 ano de duração, com encontros mensais, com atualização da legislação. Toda vez que sair alguma coisa grande, nova, importante, eu gravo um vídeo novo. Temos um grupo de estudo dos alunos, né? A Márcia é aluna da minha especialização de reforma tributária, a FERT, e a Márcia está aqui. Não perde a oportunidade de aprender. Então, lá na bio do Instagram, tem o link da FERT, formação de especialista, formação, oh meu Deus, esqueci aqui a sigla. Formação estratégica em reforma tributária. É isso, formação estratégica em reforma tributária. E para quem tem necessidade de algo mais rápido, porque a formação em reforma tributária dura 1 ano, né? É 1 ano de duração e esse 1 ano comigo e eu acompanhando vocês. Quem tem necessidade de algo mais rápido, todo mês eu faço um treinamento online ao vivo. E agora no mês de agosto, é no dia 29 de agosto,
um treinamento de meio período também para a gente ver os principais aspectos da reforma tributária. Tem o link na bio do meu Instagram. Agora eu quero que vocês me deem sugestões para uma próxima live. Coloca aqui para eu ter uma noção e eu ver um dia na minha agenda para voltar aqui e falar com vocês. Aonde vocês estão sentindo mais dificuldades? Coloquem aqui. O Antônio Pellegrino entrou agora. A Selma, oi queridão, só consegui entrar agora. Ô Selminha, você é muito querida também. Depois você assiste a reprise, tá? E avisa para as meninas também. Professor, em outubro, os lucros presumidos e real já tem que lançar nas notas alíquotas do CBS e IBS? Adriana, eu digo que sim, por precaução. Outubro. Por quê? Obrigatoriedade é em janeiro. Só que se eu não estiver fazendo isso em outubro, onde já vai estar disponível no ambiente de produção, e tiver algum problema de cadastro, de sequestrib, de tributação ou de layout do meu sistema, alguma coisa lá dentro do meu sistema, se eu não fizer isso em outubro, novembro e dezembro e deixar para janeiro e tiver com problema, eu não emito nota, Adriana. Eu deixo de emitir nota. A nota vai ser rejeitada. Então eu estou dizendo que isso, palavras minhas, tá? Eu estou dizendo para os meus alunos assim, que em outubro é um teste opcional obrigatório. É um opcional obrigatório. Se você não fizer e deixar para janeiro, problemas. Então sim, outubro já é para emitir a nota com IBS e CBS usando aquelas alíquotas testes que estão previstas lá no cronograma que está na lei complementar. Beleza? Deixa eu ver aqui se mandaram dicas aqui. A Márcia está dizendo, mas tem que ser com parceiros confiáveis. Isso aí, Márcia, valeu. A Selma está dando gratidão pelo curso de hoje. A Selma estava no meu curso hoje aqui em Atibaia. A Érica, minha mentorada, entrou também. Eriquinha, tá acabando, mas depois você assiste a gravação que vai ficar no canal, tá bom? Super importante esse conteúdo aqui, hein, Érica? A Márcia está dizendo que é muito bom o curso. A Márcia é minha aluna da formação estratégica de reforma tributária. Vale a pena todo o investimento. Obrigado, Márcia, pelo carinho. Gratidão, professor. Então é isso, gente. Eu já vou encerrando por aqui. Deixa eu ver. Boa noite. Fazendo esse lançamento em outubro. Tem que recolher? Não tem que recolher, tá, Luciana? Provavelmente nem em 2026 vai ter que recolher. Eu falo que vou acabar, mas não acaba, né? Provavelmente nem em 2026 vai ter que recolher. Porque tem um artigo lá da legislação dizendo assim, que quem cumprir as obrigações acessórias, nem recolher vai precisar. Não deixou claro quais são as obrigações acessórias, daqui a pouco vai sair um regulamento do IBS, CBS, vocês estão sabendo disso? Vai sair um regulamento. Não é só a lei complementar? Não. Vai sair um regulamento. O regulamento vai trazer mais detalhes, mas provavelmente não teremos que recolher nem em 2026, mas lançar. Mas se alguém tiver que recolher, o que for recolhido vai ser descontado do valor a recolher de PIS e COFINS em 2026. Tá bom? Então, Luciana, outubro, novembro não tem que recolher. E janeiro de 2026, outubro, novembro, dezembro, janeiro de 2026, dependendo aí do que vocês estiverem fazendo tudo certinho, também não vai ter que recolher. Tá bom? Boa noite. Tem muito curso que não vale a pena. É isso aí, Márcia, eu concordo com você. Ainda bem que você está no meu e está gostando. Professor, tem algum curso em Pedreira para os escritórios? Adriana, amanhã eu vou estar em Pedreira para os empresários. Aí, eu estando lá amanhã na Associação Comercial, eu devo marcar a data para um próximo curso em Pedreira para o pessoal da área fiscal. Que eu já fiz o mês passado aí, Pedreira, área fiscal. Esse mês, empresários. O mês que vem, aí eu faço... Mês que vem não. Provavelmente só em... Mês que vem é setembro. Acho que só outubro. Aí eu faço de novo para os escritórios. A Isis está dizendo que foi bom o curso de hoje. Antônio Pellegrino, gratidão. Assiste a reprise depois, Antônio. Sugestão, cálculo de nota fiscal em 2026, 2027. Ô, Márcia, você quer judiar de mim, hein? Calcular nota fiscal, pessoal, em 2026, 2027 é loucura, como diria Luciano Huck. E a gente vai ter que aprender a fazer isso.
Não tem que compensar com PIS e COFINS em 2000. Não tem que compensar. Eu não sei se a Márcia está perguntando ou se ela está afirmando. Não tem que compensar. Não tem que compensar quem não tiver que recolher. Aí não precisa compensar. Quem tiver que recolher, aí vai compensar. Gente, agora é sério. Já é 9h05, tá? Antes que essa live caia e eu não consiga me despedir de vocês, eu já vou me despedir agora, agradecendo a presença de todos vocês. Me acompanhem aí no canal. Alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudá-los, vocês podem me perguntar. E a gente vai se falando por aqui, tá? Daqui a pouco eu volto para fazer alguma outra live tratando desse assunto das providências dos escritórios de contabilidade em relação à reforma tributária. Tá bom, gente? Um beijo para vocês todos. Fiquem com Deus. Sejam felizes, mesmo na área tributária. Sejam felizes, sorriam, sorriam. A gente vai ganhar dinheiro com a reforma tributária, a gente vai ser reconhecido com a reforma tributária, tá? Vamos tirar o melhor dessa reforma tributária. Fiquem com Deus. Tchauzão, turma. Valeu. Vamos ver aonde eu aperto aqui agora. Se eu apertar aqui, vai encerrar.